Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre o autismo. Hoje nós vamos conhecer os 4 tipos de autismo e quais são esses tipos de autismo. Então, solta a vinheta! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Vivendo e Aprendendo com o Autismo. E hoje nós vamos conhecer os 4 tipos de autismo e quais são eles. Vejam só, nós já vimos que os autistas nem todos são iguais. Existem vários tipos e graus de autismo. Uns com intensidade maior e os sintomas são menor. Já tem outros autistas que eles enfrentam dificuldades de aprendizado, enquanto tem outros que podem ter uma vida aparentemente normal, mas ainda assim, se eles se sentirem que não se encaixam na sociedade, especialmente pelas dificuldades que têm de se socializar, fica difícil, né? Então nós vamos ver os tipos de autismo mais comuns e as principais características deles. O primeiro é aquele bem conhecido, a síndrome de Asperger, onde o nível deles, o QI deles é acima de 100, ou seja, ela é considerada a forma mais leve entre os tipos de autismo e é 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Normalmente, quem possui a síndrome conta com uma inteligência bastante superior à média e pode ser chamado de autismo alto funcionamento, ou seja, aqueles autistas que são super inteligentes. Então, também é normal que esse autista se torne extremamente obsessivo por um objeto ou um único assunto e passe horas e horas discutindo ou falando sobre este assunto. Se a síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto que tem Asperger poderá ter mais chances de desenvolver quadros depressivos e ansiedade. Então, se seu filho é super inteligente, além do normal, esse é o autista que muitas pessoas pensam ou imaginam que são. Idealizam as crianças autistas somente por ver o nível de capacidade de inteligência. Vamos para o segundo, que é o transtorno invasivo do desenvolvimento. É uma frase intermediária, já que ela é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger, mas não tão forte quanto o transtorno do autista. Nesses casos, os sintomas são variados, porém, de uma maneira geral, o paciente apresenta quantidade menor de comportamentos repetitivos, dificuldade em interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mas superior no transtorno autista. Já vamos para o terceiro, que é o autismo, transtorno do autista, TEA. Já são aquelas pessoas que apresentam sintomas mais graves. Os 2 outros tipos do autismo, no caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, a cognição e a linguística. Um outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Esse é o tipo clássico do autismo e que costuma ser diagnosticado de forma precoce. Em geral,
antes dos 3 anos. Os principais sinais que indicam a condição é a falta de contato, comportamentos repetitivos, tipo se bater ou ou balançar as mãos, dificuldade em fazer pedidos usando a linguagem e desenvolvimento tardio na linguagem. Ou seja, a criança que tem o transtorno autista, nem todos eles vão ser da síndrome de Asperger, não vão ser inteligentes. Então é para essas crianças que nós temos que prestar atenção, pois o transtorno do espectro autista, ele tem vários tipos de autismo. E esse é o mais grave, já é aquele do nível 3. No caso do meu, que não fala, então ele aponta o que ele quer. E geralmente a gente muitas vezes tem até dificuldade de entender. Vamos para o quarto, que é o transtorno desintegrativo da infância. É considerado o tipo mais grave do espectro autista e o menos comum. Em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos 2 aos 4 anos, ele passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais, sem conseguir recuperá-las. Prestem bem atenção em cada sinal que a sua criança, seu filho, sua filha, seu neto, neta, você que é professor, você que é cuidadora ou cuidador de alguma criança, sempre prestem atenção nos sinais dos autistas. E quais são os níveis? Além dos diferentes tipos, também existe a variação em relação aos níveis de gravidade. Tem o nível 1, que a criança pode apresentar dificuldade para iniciar relação social com outras pessoas e podem ter pouco interesse em interagir com as demais, apresentando respostas atípicas ou insucesso a aberturas sociais. Em geral, eles apresentam dificuldade para trocar de atividade e problemas de planejamento e organização. O nível 2, que é o médio, as crianças podem apresentar um nível um pouco mais grave de deficiência, mas em relação sociais e na comunicação verbal e não verbal. Ele tem limitações em iniciar interações social e prejuízos sociais aparentemente menos com a presença de apoio. O nível 3 já é um nível onde a dificuldade e déficit é bem mais grave em relação à comunicação verbal e não verbal, além de dificuldades notórias para iniciar uma interação social, com graves prejuízos de funcionamento. Também apresentam dificuldade extrema em lidar com a mudança e com comportamentos repetitivos, o que interfere de forma mais acentuada no seu funcionamento. Ainda contam com grandes sofrimentos para mudar o foco das suas ações. Quais são os principais sintomas? Os sintomas do espectro autista em geral, eles são observados logo quando a criança nasce. Como nós vimos, existem vários tipos e níveis. Muitas vezes o problema pode ser abstrato, pode se alastrar até a vida adulta. De forma geral, problemas podemos citar como sinais. Entre 8 e 10 meses, criança autista pode apresentar falta de resposta quando ela for chamada pelo nome e ter desinteresse em relação com as pessoas que estão à sua volta. Ela apresenta dificuldade em participar de brincadeiras em grupo, sempre preferindo estar só, e dificuldade em interpretar expressões faciais. A criança também pode não balbuciar e nem aprender a comunicar com gestos.
atraso anormal na fala. Quando começa a falar, os autistas podem ter dificuldade para combinar as palavras em frases que façam sentido ou repetir a mesma frase várias vezes. Os comportamentos repetitivos em comum são sintomas clássicos. Algumas ações que podem estar presentes são balançar o corpo, bater as mãos, reorganizar objetos, repetir palavras e sons. Quando são adultos, os autistas podem se tornar obsessivos por determinados temas, como datas, números ou assuntos. Além disso, alguns autistas podem apresentar excesso de raiva, hiperatividade ou excesso de passividade, necessidade intensa de repetição, baixa capacidade de atenção, movimentos corporais repetitivos, dificuldades para lidar com determinados ruídos, aumento ou diminuição da resposta à dor e falta de empatia. Este é mais um vídeo para vocês aprenderem mais um pouco sobre o autismo e você poder saber distinguir os sinais. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever, deixar seus likes e comentar. Até a próxima! Fiquem todos com Deus!